A tristeza é um sentimento comum. O que não é comum é esse sentimento se manter por meses ou até anos. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com a depressão. Um estudo do Ministério da Saúde indica que até 15% da população brasileira pode sofrer depressão nos próximos anos. O Brasil é o país com a maior prevalência de depressão na América Latina. Stranger Things não é nem de longe uma das minhas séries favoritas, e passa muito longe de ser uma experiência agradável de assistir. Falo isso porque tudo é muito estranhamente lento quando quer e foca demais em coisas que narrativamente não vão a lugar nenhum. Em toda a minha existência nesses quase um ano de canal que eu tenho, eu nunca pensaria em fazer um vídeo sobre Stranger Things. Mas então eu me peguei pensando em um personagem que na época eu tinha gostado desse personagem, mas não sabia o porquê, até porque o Billy não tinha algo que destacasse ele dos outros. Pelo menos era o que eu pensava. O Billy era o tipo de personagem babaca, o valentão, aquele que seria usado pela narrativa para atrapalhar os personagens principais. E dito e feito, a segunda temporada de fato era só isso. Mas vamos olhar com cuidado. O Billy nunca foi só isso. O Billy é usado sim como um obstáculo, mas também o Billy é o resultado do que a masculinidade tóxica pode fazer com o homem. Ele tem daddy issues, e isso na segunda temporada só é mostrado no final. A gente vê essa relação de poder que o pai dele tem sobre ele, a mesma relação que ele tem com a irmã dele, e é claro, com o personagem referencial central do Billy, o Steven. Se tu repara bem, o Billy gosta muito do Steve. Existe essa sensação estranha quando eles interagem, porque você vê que o Billy só implica com o Steven porque o Steven era o que o Billy era. Não é à toa ele implicar com o Steven. É como se o mundo mostrasse pra ele o quão ridículo ele estava sendo. E diferente do Steven, o Billy é esse ridículo. Mas diferente do Steven, o Billy tem um motivo pra ser assim, mas já eu falo disso. Eu acho engraçado pontuar que a relação deles cairia muito fácil no Enemy to Lovers, mas eu não vou dissertar sobre isso. É interessante pontuar que o Billy vê o Steven como referência. Ele fica jogando na cara dele várias vezes que ele era o rei da escola e que agora ele, o Billy, estava tomando o lugar dele. Quando o Steven não responde às provocações do Billy, ele se frustra. E quando pela primeira vez ele responde, ele se anima, igual uma criança quando consegue o que quer. Isso se liga com a possível negação de infância que o pai dele fazia. Essas coisas que eu falei adicionam muito ao personagem e deixam ele mais interessante. Não é à toa que eu considero o Billy o único personagem que existe ali. Ele tem uma ideia, uma mensagem a ser passada. Só com isso que eu falei, eu já posso mostrar o motivo do título ser esse. O Billy é uma criança traumatizada. Sem perceber, eu me identifiquei com o personagem. Os trejeitos dele, o ato dele querer se pagar de foda pra poder esconder um ser frágil, eu me vi nesse personagem. Porque em retrospectiva, eu passei por coisas parecidas. Mas falando só da série primeira, a terceira temporada se aprofunda muito no trauma e no peso que esse personagem tem. O Devorador de Mentes aqui é apresentado como o vilão dessa temporada. E é uma clara alusão à depressão. Ele tira seu sentido de vida, seus prazeres e por muitas vezes te controla para cometer atos terríveis. A cena que ele conversa com a irmã e ela pergunta: "Ah, como é que ele se parece?" Daí ele responde: "Ele é como uma sombra", deixa evidente no texto que o subtexto aqui é sobre a depressão. O Billy é uma criança sem amor do pai. Ele usa esse traje de bad boy, do cara descolado, para poder esconder das pessoas essa criança que tem saudade da mãe. Ele odeia a madrasta dele tanto quanto a irmã, porque elas nunca poderiam substituir o que ele tinha perdido por causa do seu pai. Então ele faz com os outros o que seu pai fez com ele. E mesmo que ele seja forte, a mente era fraca. O último ato do personagem é se sacrificar pela irmã. Mesmo que essa cena não tenha tanto peso quanto deveria, até porque a gente não vê esse relacionamento deles melhorando, pelo contrário, só piora. Mesmo assim, pra mim é uma boa cena de redenção. Mas essa cena é triste, porque ele se matou. A depressão venceu. E se você vê a cena por esses olhos, ela ganha esse peso que tava faltando. Eu acho tudo isso interessante, porque em nenhum momento a série deixa isso evidente. E até por isso que eu acho que eu tô overfincando aqui. Mas o personagem do Billy cresce muito pra mim, não só por isso que eu falei, mas também pelo adicional de eu ter me identificado com essa bosta. E na terceira temporada, que trata subtextualmente da depressão e como não lidar com sentimentos pode te matar, fez com que esse vínculo fraco que eu tinha com ele ficasse ainda mais forte. Lutar contra a depressão é quase impossível. Eu já quis desistir de tudo. Eu tentei, assim como o Billy, criar uma pessoa de mentira que não era eu, porque se as pessoas me vissem como esse cara, já seria o suficiente. O Billy morrer no final é um pouco desesperador, até porque a depressão venceu, mas há algo muito bonito nisso tudo. Ele parece uma sombra, só que com a ajuda das pessoas e com a vontade dele, ele se vê na frente dessa coisa. Aquilo que era sombra ganhou uma forma e estava na sua frente. O Billy não se tornou um homem forte quando tentou imitar o pai dele. Ele não se tornou forte quando implicou com o Steve ou quando intimidou uma criança. Ele se tornou forte quando ficou de frente com seu maior inimigo, quando enfrentou aquilo que parecia uma sombra. Quando enfrentou o Devorador de Mentes, a depressão. Mas é isso. Tchau.